3, já começou. Então, boa tarde, todo mundo. Aproveitando, entrando também Natália e Paulo, acabaram de entrar. Pronto, então, o grupo de... Olá, boa tarde. E aí? Não está nem tanto frio na casa da Natália, olha lá, ó. Tá como se diria, esbraguelada, tá com a gola aberta, tá tranquilo. Então, nossa última aula é hoje, na terça-feira, na quarta-feira da semana que vem. A ideia é que a gente faça um balanço do semestre, uma avaliação. Quero escutar vocês em relação ao andamento da disciplina, como foi o seminário, o que podia... tarde demais, mas o que poderia ter melhorado, o que podia ser diferente, enfim. Sempre vale para a gente pensar em continuidades e reoferta, enfim, como a gente planeja isso para frente. E ver um pouco também o impacto disso dentro da trajetória de vocês, alguma coisa assim. Para a aula de hoje, retomando, então, a gente pode continuar naquela onda da semana passada, em que retomamos a conversa, a gente tomou em questão as impressões e as principais ideias que ficaram para vocês das diferentes intervenções que a gente teve. Então, para a gente fazer esse fechamento, a aula passada e essa de hoje, elas funcionam como esse momento de reconexão a partir de uma trajetória que, de fato, teve 3 grandes momentos. O primeiro momento foi bem introdutório, principais categorias mais da onda do marxismo, retomando um pouquinho algumas formulações marxistas e, enfim, linguísticas que a gente precisava para colocar para se aproximar da questão teórica propriamente dita. Então, a gente trabalhou com a ideia de totalidade, um pouquinho a ideia de praxis, e a questão do discurso vinculado à praxis, a ideia de conjuntura, de cenário, de correlação de forças e tal, para a discussão de hegemonia, algumas categorias que estavam lá. Depois, um segundo momento da disciplina, em que a gente aproximou objetivamente dos textos do Laclau, alguns textos do Laclau, que foi um capítulo grande do Hegemonia e Estratégia Socialista, dele, da Chantal Mouffe, e depois 2 pequenos ensaios, 2, 3 ensaios que a gente pegou do Emancipação e Diferença, sobre os significantes vazios, sobre a questão do particular e universal, então, do sujeito, enfim, que estavam ali colocados. Aí a gente começou fez uma aproximação começamos pela Rosa Nídia, do México, e aí uma onda com algumas visitas e algumas leituras em torno de trabalhos de pesquisa e de produção teórica que vem sendo feito em diferentes pontos por grupos de pesquisa. E agora, então, semana passada a gente fez um balanço a respeito dessa aventura, dessas visitas que a gente teve, e hoje aquilo que eu propus foi que a gente lesse 3 textos bem diferentes e muito parecidos, ao mesmo tempo, para colocar em funcionamento de novo a discussão, assim, para fazer aquilo que eu falei, para fazer girar a roda de novo, para botar em funcionamento de novo, de que a gente pode... E aí, claro, cada um a partir do seu objeto de pesquisa, do seu objeto de estudo, da sua trajetória. Um texto que para mim foi novo nesse semestre, eu não conhecia o Daniel Saur, da Argentina. Eu entrei em contato com ele a partir da fala da Miriam Saltel aqui conosco. Ela mencionou ele durante a fala e eu fui atrás de garimpar. E aí trouxe dos vários textos dele que estão disponíveis lá no nosso Drive, eu trouxe para a gente conversar esse que trata do educativo para além da escola, e quando ele fala de uma questão bem fundamental, que é a experiência formativa, o que é formação e como é que se dá a coisa da formação do ponto de vista da subjetividade. Um pequeno texto, um pequeno ensaio da Maria Mercedes Ruiz, que é do Grupo do México, é do Grupo da Rosa Nídia, também lá no México. Tanto o Daniel Saur quanto a Mercedes publicam junto com a Rosa Nídia e nas obras coletivas lá. Tem um dos livros do PAPDI que é organizado pela Maria Mercedes. O que ela apresenta é um pequeno recorte de uma pesquisa que parece ser muito maior. Eu estive investigando algumas coisas, tem fragmentos dela e disponíveis na internet e tal, mas esse é um recorte específico e me importou que a gente olhasse, porque ela faz exatamente esse exercício de articulação. Ela mostra como funciona de maneira muito simples, mas como é que ela trabalha com essa ideia da articulação
a partir da identificação de alguns pontos, enfim, de alguns significantes que ela vai mostrar como eles operam. E terceiro, um texto daqui, da Kátia Corrêa de Araújo. Ela é professora na Federal Rural de Pernambuco, e ela fez doutoramento na Federal de Pernambuco, e ela vai pegar a discussão da base nacional, enfim, a discussão de currículo, a respeito da formação e formação de professores, de um jeito bem, para meu gosto, bem quadradinho. Assim. E aí eu acho que a gente pode olhar semelhanças, diferenças entre os textos e como é que eles bateram para vocês. Eu só troquei impressões com a Betisa nessa semana, quando eu estava lendo e pensando nos escritos dela, e ela disse que ela achava que o Daniel Saur estava escrevendo para ela, aquele texto foi para ela, que a gente estava pegando para ler de metido que nós somos, mas que era dela aquele texto. Mas, enfim, a gente bora e bota para lá, o jeito que a gente lida com isso. Aberto para a gente começar uma primeira rodada, a ideia é que hoje a gente faça a aula dessa forma, assim, bem dinâmica, bate-papo, tomando alguns pontos dos textos que eu acho que são importantes. Olha lá. Bueno, eu sigo falando, eu não tenho fastio nunca e assunto não me falta em absoluto. Então, se o silêncio impera, eu me aproprio dele. Tem uma coisa que eu considero, assim, ó, tomando em conta semelhanças e diferenças, se vocês perceberam, o modo como tanto Mercedes Ruiz quanto Daniel Saur trabalham com as referências, tá? Com o que é o campo de referência teórico, diferentemente do que a Kátia trabalha no texto dela. Do que eu estou falando? Kátia Araújo faz um trabalho que, para nós, é muito frequente, muito familiar, e eu diria muito convencional. E eu começo a perceber, nessas minhas idas e vindas para a Argentina, em contato com o pessoal do México, que é uma coisa mais brasileira do que outra coisa, que é essa... primeiro, o texto da Kátia Araújo começa com uma grande resenha do pensamento dos autores. Né? E eu estou começando a ficar meio enjoado disso. Meus orientandos têm me ouvido de vez em quando, eu digo assim, não quero resenha, me diz o que tu tem para dizer. Se eu quisesse ler o autor, eu lia o autor, não preciso que tu me faça resumo disso. Quer dizer, eu percebo na atitude, no modo como a Kátia Corrêa constrói o texto, uma preocupação grande com a situação dos autores, a localização do pensamento, enfim. Então, esse exercício que faz uma grande revisão do pensamento, das principais categorias e tal. Tanto é que o texto da Kátia tem 23 páginas, e o texto dos outros dois tem 11, tem a metade. Por quê? Porque se a gente olhar o texto da Kátia, metade dele é remessa, referência e resenha. Então, até começar, e até tu cavucar lá no meio a ideia, ela começa a trazer um pouco a ideia da coisa lá da base nacional, ou pega os documentos do Enfope e volta de novo para explicar lá em Laclau, volta de novo para explicar lá não sei aonde. E eu fico um pouco perdido, me custa já fazer um pouco a leitura. Começa a me achar meio enfadonho, mas é uma coisa que vai me demorando. Por outro lado, fico pensando assim, o que acontece? Maria Mercedes não deixa de fazer as referências, ela joga as referências todas ali. Ela joga para o rodapé, não é essa a diferença, ela cria como nota e tal, mas ela é muito mais dinâmica, ela põe a ideia com a qual ela está trabalhando. Neste contexto, estamos trabalhando com isso, essa é a minha concepção, e pum, e sai dando em cima. E o Daniel Saur, de maneira que me parece brilhante, acho muito eficiente o texto dele, muito eficiente, porque ele é muito sereno. Ele não tem aspereza, é um texto que tem pouca aspereza, não sei como dizer de outra maneira, é a minha sensação quando eu faço a leitura. Ele desliza com tranquilidade, ele traz as concepções, ele desde o começo ele faz formulações a respeito do que ele entende que seja formação, né, que é o grande tema da análise que ele propõe, a ideia da experiência formativa, e ele vai e busca isso. O próprio debate sobre o conceito de experiência, que vira nos textos brasileiros aquela novela, aquela pagação de pau para o La Roça, aquela função tal, ele resolve em um parágrafinho de 5 linhas.
Em 5 linhas ele resolve, diz do que se trata, de onde veio, para onde ele vai, o que ele está considerando. Ponto. Percebo que tem essa dinâmica. E aí nós estamos falando de um argentino, de uma brasileira e de um mexicano. Exatamente assim, 3 figuras que representam, de alguma forma, as 3 tribos que a gente teve como visita aqui, pensando na Miriam, na Rosa Nídia e nas gurias daqui. A gente tem Brasil, Argentina e México. E, sei lá, queria provocar vocês em relação a isso, saber como é que vocês perceberam, se vocês enxergam isso e qual o efeito disso para vocês. Pensando que todos vocês têm teses e dissertações para escrever pela frente. Vale falar de teses já escritas? eu ia perguntar a mesma coisa. Abri o microfone aqui. O efeito... As loucas, elas combinam e vêm de carreirinha, tá? Não, porque o efeito, para mim, né, de possibilidade, assim, né, de desdobramento do que já foi feito, e para mim foi esse o efeito de ler os 3 textos, assim. E principalmente no texto da Mercedes, me mobiliza aquilo que ela faz com os atores, e a maneira como ela vai trazendo os autores para o texto, assim, né? Então, a maneira como ela coproduz esse texto com os caras que ela está pesquisando. Então, ela vai trazendo as vozes e vai fazendo aquele movimento de articulação que é a empiria, a teoria, aquilo que a Rosa vai falando dessa articulação necessária, né, de aproximação na pesquisa. E, para mim, aquele texto é um exemplar nesse sentido, assim, né, de guardar bem guardadinho. Lilian? Tem acho legal tu destacar isso, porque assim, no texto da Maria Mercedes, a empiria, as falas recolhidas nas entrevistas não estão ali para ilustrar a teoria. Não são exemplos dos conceitos. Ela constrói os conceitos, ela constrói o conteúdo por dentro das falas. Tanto que ela, lá pelas tantas, do ponto de vista, quando ela vai tomar em questão, por exemplo, a categoria participação, tá? O significante que ela vai tomar em análise é a questão de participação. Ela não vai atrás da definição do Oais, e a do Aurélio, e a do Cholas, e a do fulano, e a do... para dizer o que é participação. Não, ela diz a dona coisa, a dona Maria das Couves diz que participação é. Então, ela toma a própria fala do sujeito com o qual ela trabalha para trazer para dentro. Claro que ela escolhe uma fala que tem pertinência, enfim, e que entra em debate com o que ela está trabalhando desde o começo. Evidente, é intencional, não é por acaso. Existe uma intencionalidade ali, uma construção de pesquisa. Então, acho que isso é importante a gente pensar quando eu provoco vocês na escrita das suas teses, dissertações, assim, tragam a empiria, dialoguem com a empiria. Se trata de fazer essa costura, e não simplesmente pegar um exemplo da fala, né? Tu está explicando. O jeito que é mais convencional é assim, a ênfase da tese da dissertação fica na revisão teórica, na palavra do autor, no segundo Paulo Freire, de acordo com Foucault, como podemos ver na fala da Lilian, como a gente pode observar na fala da Gabriela. A fala da Lilian e a fala da Gabriela vem como mero exemplo, vem como florzinha para enfeitar a fala, mas a importância do negócio é a formulação do Foucault, E no texto dela, não. O importante é o que ela está analisando, que é a questão que faz diferença, é o que acontece de verdade. Ela vai se servir da construção teórica como um arranjo, né? Uma chave, mas uma chave de compreensão, e não uma chave de definição, de estabelecimento de alguma coisa. Gabriela está com a mão levantada. Não, é um pouco isso, assim. Eu me arvorei ali para falar junto com a Lilian, porque estava com o texto dela, porque ela faz esse movimento todo que tu colocou, só que ela apresenta muito bem, entre aspas, os personagens que vão falar, né? Então, a primeira parte do texto dela ali, ela vai descrevendo, então, os pais de família, as mães que são educadoras populares, as ONGs e os comitês ali, os coletivos que ela analisa. E aquilo ali é breve, assim, mas quando a fala dessas pessoas entra, né, quando começa a aparecer e ela vai muito direto, assim, pensar, né, as categorias ali, os pontos que ela vai destacar,
parece que tu sabe quem é aquela gente toda que está falando, né? Porque ela faz essa apresentação inicial, assim, desse tipo mapeamento, assim, né? Quem é essa galera que eu estou falando quando eu estou falando dessa educação popular, enfim, de adultos, assim. E aí, mais ou menos, tu sabe, né? Ah, esse é o comitê, não sei o quê. Aqui tu tem, aqui ela olhou para a fala das mães, que também são educadoras populares. E faz muito sentido, assim, e o negócio fica fluindo de um jeito bom. Tu lê e tipo, tá, já sei, tu remete, né, aquele grupo ali que ela apresentou tão bem no início, assim. É uma coisa que é conexão, tá? Que é conexão. Eu estou rindo, estou dando risada, porque assim, ó, quem te vê falar, parece que ela gastou 18 páginas descrevendo as fulanas, os lugares, qualquer coisa. São 2 míseros parágrafos, míseros. A primeira vez que ela faz isso, ela está na página 2, que ela faz referência, no carro do cerro dele Judio, trabalho comunitário e tal, às vezes um grupo de cristianos militantes que realizam seu trabalho, etc., mas assim, bem genérico, sem se fixar. E lá na página 4, no primeiro parágrafo, ela diz, por uma parte, as especificidades das práticas, aí desde espaço familiar, escolar, formação de educadoras populares, trabalho com pais de família, é um parágrafinho só. Mas o jeito como a tua fala evidencia o poder de captura do texto. Por quê? Porque o protagonismo na escrita é da fala dos sujeitos e não da teoria. A teoria entra como ferramenta, a teoria entra como chave para mostrar, para facilitar ou para construir modo de pensar. Mas o que importa é o que eu faço com a realidade, não o que eu faço com a teoria. Não importa se eu estou usando bem o conceito, ela nem se preocupa com o conceito, com o não sei o que, ela até usa ali, vai dizer, olha, quando é que a categoria não sei o que vira ponto nodal, e não sei o que. Lá pelas tantas, ela larga um Foucault ali no meio. E vai embora. Porque a teoria tem que funcionar para alguma coisa, ela tem que resolver como é que ela faz isso na comunidade. Como é que ela lida com a educação de pessoas adultas? Essa é a encrenca, não é resolver o problema dela com Foucault, não é resolver o problema dela com Laclau, é resolver o problema dela na comunidade que ela está estudando. Ela vai usar o Foucault, ela vai usar o Laclau. Então, essa inversão, que é um debate bem importante naqueles textos lá da Rosa Lídia, a gente já tinha olhado isso lá, que é o lugar da teoria. Tem um dos textos do Daniel Saur, que é sobre o lugar da teoria, e tem um dos textos da Rosa Lídia, que eu disponibilizei para vocês lá no Drive, que é sobre o lugar da teoria. E aí é isso, assim, qual é o lugar da teoria nesse exercício da teoria do discurso? Ela tem que ser ferramenta, ela tem que operar de um outro jeito. É aquele debate da metodologia que ela vinha fazendo e tal. É curioso, legal ver. O que mais? Pessoal, faz sentido? Para mim faz todo sentido, tá, Marcos? Nosso papinho de ontem de manhã que dizia, precisamos falar sobre articulação, eu digo, depois da aula a gente fala. Isso aí. Para mim, eu vou te dizer, olha, foi a parte que mais me chamou a atenção, essa questão do protagonismo, né? De ter a empiria como suporte, mas trazer essas mulheres que eu falo, né, esses professores, para o texto mesmo e eles serem o protagonista do texto. Acho que, para mim, foi a que mais... O do Daniel, principalmente, foi o que mais me falou, que ele fala muito dessa experiência, né? E essa costura que ele faz, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, porque realmente é aquilo que eu tenho. A minha pegada na tese tem que ser essa, né? Então, o meu olhar foi em cima dessa questão. A gente está muito acostumado, a gente é muito colonizado. Tá? Então, assim, falando de um outro lado, assim, uma outra vibe, até porque agora de noite eu tenho uma discussão sobre decolonização, a gente vai ler outra coisa dentro da sociologia, enfim, e eu passei desde ontem lendo textos sobre isso. A gente é muito colonizado, nós somos muito colonizados pela teoria, pelos autores, pelas escolas. A gente dá um dedo para fazer parte de um time, de uma associação, de se intitular eu sou gremista, eu sou colorado, eu sou Foucaultiano, eu sou ateu, eu sou marxista, eu sou não sei das quantas. A gente cola na identidade, ou seja, a gente permite, como colonizado, que o sujeito de fora estabeleça o parâmetro, a marca que vai nos servir como identidade. E é disso que a gente tem que se ver livre. Lá pelas tantas assim, ó, beleza, que esses caras tenham pensado o que eles tenham pensado, ótimo, mas deixa eu fazer eles servirem ao meu trabalho, né, a minha intenção.
Então, no teu caso, Isabel, da tua pesquisa, que tu está usando o Huberman e a questão das, sei lá, dos ciclos de vida profissional, tá bem, essa é uma compreensão a qual ele chegou estudando sujeitos de verdade. Muito bem, ele fez isso lá na Bélgica, lá, sei lá onde, Genebra, ele estava e tal. Não, ele estudou pessoas de lá e chegou a essa conclusão. Muito bem, produziu isso aí. E Isabel estudando professores em Veranópolis. Tá bem que ele já falou antes. Não, tu não vai desconsiderar a história acumulada de reflexão, de explicações, de compreensões. Mas isso não deve operar como um modelo. Isso é um exercício. É um caso possível da construção de uma análise. E tu está no ponto de fazer outra. Onde é que tu tem que buscar a referência? No teu caso, nas práticas desses professores, na trajetória profissional, no que eles vão dizer. Claro que aí tem, e aqui eu estou abreviando, me perdoem se quem já fez a conexão, assim, eu estou passando por cima de toda uma discussão epistemológica entre racionalismo e empirismo, do tipo, onde está a verdade? A verdade está na coisa ou está na cabeça de quem pensa e tal. Não vou entrar nessa vibe. Tá? E não estou aqui defendendo com tanta veemência assim que a verdade está na coisa, está na empiria, eu tenho que buscar isso, tá? Porque não existe uma coisa separada da outra, só por isso. Mas a minha tendência é fazer uma olhada para o mundo, para a vida, para o empírico, né, não como fonte única e inquestionável, mas como meu ponto de referência, aquele que me provoca. E, em última análise, é também uma construção racional, né, do sujeito que escolhe, que recorta. Mas só para dizer que eu não enlouqueci, não passei por cima dos meus princípios de discussões epistemológicas, foi só um aligeiramento da questão aqui colocando. O que mais? Impressões sobre os textos? Vou colocar algumas... Estão me ouvindo? Estamos, Paulo. Porque às vezes esse microfone ele é zicado. Eu não li os outros textos, né? Eu li só o texto da Araújo, né? Por questões de demanda e de diversas coisas que estão aí, então achei que ia dar até uma facilitada até em relação à língua também e tudo mais, e de certa maneira até me arrependi, porque pelo estilo, né, das coisas que você está falando, eu penderia mais para o outro, né? Mas como eu não trabalho diretamente com Laclau, eu gostei muito de ter lido o texto da Araújo, porque ele ajuda a ilustrar um pouco algumas coisas, né? Como se a maneira que eu me colocasse ali era mais de começar a entender ou começar a fazer parte ali daquele ciclo, né? Então, de certa forma, o texto, ele para mim soa como uma revisão, de certa forma, né, de algumas coisas que a gente vinha estudando no grupo e tudo mais. Então, em termos da própria colocação do texto, eu achei que ele foi bastante interessante para mim, no sentido de recolocar algumas coisas e fazer essa lição de casa, né, o dever camelo ali do Nietzsche, né, que você tem que ir buscando algumas coisas para você aprender, para depois você começar a ter um empoderamento e poder ter lá o seu dever criança em relação a isso, que parece que foi o que o texto do Daniel trouxe, né? Então, até a sua fala agora em termos de ferramenta de pesquisa, de aparecer as noções do cotidiano e essas coisas que você falou, eu achei até mais interessante do que o que estava no texto que eu li, então até me arrependi, de certa forma, de não ter lido os outros textos, né? E em relação a isso que você coloca da nossa própria dever aí de ter que escrever uma tese e tudo mais, e essas questões são as que mais estão junto comigo até desde a época da graduação, né? A grande questão de pesquisa que eu trabalho desde antes é como que você, lendo os textos de administração escolar, né, de certa maneira você já entra numa certa linha aí que você vai, né, tipo, vamos supor que hoje de manhã eu acordei, eu quero estudar administração escolar, eu nunca estudei isso, né? Então,
você conversa com alguém, a pessoa vai te dar, ó, você tem que ler isso porque é bom, você tem que ler o Vitor Paulo, tem que ler nananã e nananã, então, de certa forma, vai se criando uma regra aí das coisas que você tem que ler, daquilo que você tem que se apropriar para você ser o que você é e aparecer dentro desse meio acadêmico aí que você trouxe, né? Então, eu estou falando isso para resgatar algumas coisas até em relação à aula passada, que não deu tempo de eu colocar minhas coisas, que todo mundo foi falando. Até falei para a Tamires lá, eu achei que todo mundo ia ter um tempinho, né? Então eu fiquei, tipo, na minha, né? Aí acabou, tchau e benção, mas eu estou retomando aqui, né? A gente tenta, mas não consegue. Aí Você veio nunca falar para funciona. mim no WhatsApp, na reunião do grupo. Falei assim, achei que a aula do Marcos foi na reunião do grupo. Ela veio falar para mim, mas você ficou tão quietinho, né, e tudo mais. Então, duas coisas que na sua fala eu achei interessante que apareça também nesses textos, né? Essa questão da gente ter um certo dever de dizer algumas coisas para a gente entender como funciona um pouco o campo, né? E essa grande vontade e essa dificuldade mesmo que se tem, até mesmo pelas práticas acadêmicas mesmo, de colocar a gente, de subjetivar a gente dentro desse próprio contexto, né? Então, uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça para poder pensar algumas coisas para a aula passada, foi o próprio e-mail da Bitiz em relação àquelas questões de linguagem, né? Porque pensando a teoria enquanto ferramenta, né, para a gente poder pensar as coisas, né, é importante, o Deleuze fala, é importante que ela sirva, mas não para o poder, mas que ela funcione para a gente, para as pessoas da escola, enfim, coisas do tipo, né? O e-mail dela ajudou a ilustrar algumas coisas para mim, porque dentro da própria distribuição da linguagem que a gente tem com um texto ali, que a gente também consegue revirar algumas coisas, né? Naquele momento que a gente chega na escrita de tudo isso, né? Então, o que eu quero dizer? Que vendo um pouco desse texto da Araújo, que traz um pouco disso daquilo ali, traz familiaridade, e você complementando um pouco com a sua fala e lembrando um pouco que a Bitiza colocou no e-mail, falando da questão da linguagem, da hora que a gente tem esse momento de escrita e da gente ter que se posicionar em relação a isso, eu acho que isso é uma das coisas que mais ficam para mim em relação até aos outros textos que a gente viu, né? Porque para mim o que mais fica é em relação a como que essas coisas, né, tipo agora colocando a diferença, apesar de eu não ter lido os outros textos, como que essas coisas elas surgem como experimentalismo, né, e como que essa experiência de você tentar pensar alguma coisa, ela traz não só essa ideia de que existe ali os teóricos, mas de que, de certa maneira, é possível a gente pensar e colocar o nosso trabalho de uma outra forma, colocando ali um pouco do que a gente tem a oferecer, né? Que dentro da academia é o que mais deveria ser visto, né? E quando você vai mandar uma FAPESP, quando você vai entrar em determinado lugar, é exatamente o contrário que eles te exigem, né? Um caminho seguro e certo, assim como Araújo, do que muito mais um experimentalismo ali com o Daniel, né? Eu não sei se o que eu falei tem alguma coerência com alguma coisa ou não, mas é o que eu sinto em relação às coisas que foram aparecendo, assim, né? E como que, às vezes, como que o e-mail da Bitiza fez eu lembrar de como que a linguagem ali, na hora da escrita, realmente um campo de batalha, né? Aquela coisa extremamente política, né? O fato de alguém escrever alguma coisa criticando o Vitor Paro dentro da gestão já é uma coisa, assim, que é o maior absurdo da face da Terra, né? Então, o experimentalismo aí é uma coisa que eu acho muito interessante que apareça dentro desses referenciais, sabe? É o que fica, assim, para mim. Bom, quero primeiro ponderar do ponto de vista de método, assim, ó, eu não tenho esse rigor, nem a coisa da organização tão boa, assim, para passar um tempo, 10 minutos para cada um, numa rodada de fala e tal, nessa das. Não consigo essa forma de sistemática, vocês já viram. A gente não tem nem rigor, assim, eu nunca fiz chamada, nem vai ter avaliação, então o que menos vai ter é controle de qualquer coisa dessa. Então, começa por aí, já rasgamos o caderno nessa onda. Paulo, eu acho que é bem importante coisas que tu está trazendo e tem algumas delas que eu enxergo, que talvez esse momento seja um momento oportuno para a gente falar dessas armadilhas, tá, que estão armadas na nossa volta e que com frequência a gente acaba caindo. O trabalho da
a escrita da Kátia Araújo, ela é esclarecedora do ponto de vista exatamente da retomada das categorias e tudo mais e tal. Só que, de novo eu vou dizer, parece que isso repete uma prática, um modo de funcionamento muito característico aqui no Brasil, é isso que eu estou dizendo, acabo enxergando isso fortemente aqui, e aí o debate que a gente está tendo é como é que a gente pode operar com medidas, com dispositivos de rigor, sem cair nessa lenga-lenga, nesse lero-lero todo que é feito aqui. Tem toda essa retomada, essa declaração. Parece que é necessário que o autor do texto, o autor do livro, comece primeiro declarando, fazendo uma declaração de princípios e tal. E aí entra uma lógica que eu acho que é muito moralista. A gente tem uma prática acadêmica aqui no Brasil muito moralista. As associações são moralistas, as revistas são moralistas, os comitês editoriais são moralistas, porque eles, quando vão fazer a análise do teu trabalho, rigorosamente a gente acaba fazendo um trabalho de patrulha para saber se tu está usando direitinho o conceito, então, de acordo com... Não, mas não é bem assim, mas esta palavra está nas citações. Vira uma coisa meio paranoica, né? E exatamente para, que aí eu tenho trabalhado com o pessoal, para a gente se defender desse olhar moralista e patrulheiro, faz as declarações, diz, por discurso eu estou entendendo tal coisa. Eu não preciso dizer de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, de acordo com não sei o quê. Eu estou tratando o discurso desse jeito. Eu sei que existem outros, mas eu estou dizendo isso aqui. Então, fica um pouco essa dúvida entre como é que eu faço essa demarcação da minha matriz de referência. Eu listo e elenco tudo e todas as coisas que foram escritas a respeito para mostrar o meu virtuosismo e o meu servilismo no sentido de reconhecer tudo que foi escrito, ou eu trabalho com isso, produzo uma reflexão, faço uma escolha, faço uma construção e declaro, digo, por discurso estou entendendo isso e tal, não. Se tiver proximidade com fulano, com Foucault ou com Laclau, eu até posso dizer, mas eu não estou dizendo que eu estou operando com o conceito de discurso segundo Foucault, é segundo Marcos Vilela, que até dialoga com Foucault, dialoga com Laclau. Tá? Então, como é que eu vou operar com esse tipo de coisa? Quando tu sinalizes assim, quando a gente vai entrar numa discussão, sei lá, sobre gestão da escola, olha, tem que ler Vitor Parra, tem que ler o escambau, tem que ler o que eu acho que tu tem que ler. Eu que sou de uma escola, eu que sou palmeirense, acho que tu tem que ler Vitor Parra. Agora, eu que sou corintiano, acho que tu tem que ler fulano de tal. Essa própria determinação já representa estratégias de filiação, por um lado, e captura, por outro. O que a gente está vendo? Estamos chegando nesse ponto que tu vai conectar com o que a Betisa tinha falado do ponto de vista da linguagem. E que aqui na disciplina a gente está reforçando. Não existe diferença entre prática discursiva e prática social. Prática discursiva e prática social são dois nomes de uma única e mesma coisa. Porque não existe prática social sem prática discursiva, não existe prática discursiva sem prática social, na verdade são apenas modos de entrada no assunto. É isso. Na melhor das hipóteses, são modos de entrar no assunto. Então, portanto, quando tu faz declarações dessa natureza, quando tu está entrando dentro de um campo teórico, tu está entrando dentro de um campo de prática. E aí tem que saber de que lado tu joga, com que ferramenta tu apita, com que movimentos tu faz e tal, com que ferramentas tu lida. Então, é difícil escapar dessa disputa. Quando se entra nesse campo, tu entra para... E é aquilo, assim, ou tu é caça ou tu é caçador. Ou tu vai cair de pato numa história dessa, que alguém vai querer a tua cabeça porque tu vai ser mais um adepto, né? Tu vai ser mais um adepto, e não vai faltar alguém que vai tentar te catequizar e te trazer para dentro da sua seita, do seu movimento, ou tu é alguém que vai trabalhar do outro lado, tu vai ser o catequizador. Tá? Se tu te dá conta assim, não, eu não sou adepto, então tu é o catequizador, velho. Então, ou porque tu é um ou outro, não tem muita escolha entre um lado e entre o outro. Eu acho que é um jogo curioso de pensar desse jeito. Né? E acho isso. Depois pega o texto do Daniel Sauer e da Maria Mercedes, especialmente porque eles vão dizer, o Daniel Sauer, por exemplo, racha esse negócio ao meio, dizendo qualquer formulação dessa serve para o bem ou para o mal. Ela servirá também para práticas espúrias, para práticas que são fascistas. Elas não servem só para a liberdade, para a emancipação e para a autonomia. A leitura da crítica, a produção do pensamento crítico, ela não nos leva sempre na direção do bem. Tá?
Ela leva na direção da crítica, da abertura às possibilidades. E, eventualmente, a perspectiva das possibilidades nos leva para um buraco, para um beco sem saída. Jerusa estava com a mão levantada e baixaste, bem agora. É porque tu comentaste boa parte do que eu ia falar do Daniel Sauer. Aliás, virei fã dele, é isso que eu gostaria de conseguir fazer. Porque ele vai nos levando a pensar os processos educativos dentro da análise política do discurso, né? O que a Kátia Araújo, eu só li os dois, tá? Vou ser sincera, porque não deu tempo de ler a Mercedes ainda. Gente, vocês não precisam ficar se desculpando, ninguém vai perder ponto por causa disso, não precisa assim fazer declaração. Comenta o que tu leu, ponto. Na análise que vocês estão falando, vale a pena também lê-la. Claro. E a Kátia, ela fez o que eu estava fazendo, estava sendo prolixa, né? Vai e volta na teoria, e aí analisa um pouco, aí depois ela volta... microfone. Daí eu pensei, essa sou eu. E eu tenho que deixar de ser assim. E o Daniel não, o Daniel consegue ter uma fluidez no texto que a gente fica engajada no processo da lógica do pensamento dele. Né? Então... Pessoal, se liguem, lá no Drive, vocês têm esse canal, eu mando, se vocês abrirem, quem está matriculado na disciplina tem acesso ao Moodle, na página de abertura da disciplina no Moodle tem o endereço de um Drive no Google, com inúmeros textos do Daniel Sauer, que eu joguei para lá, junto com todos os textos da disciplina e outros tantos acessórios. Quem não está matriculado na disciplina, eu mando de novo, em seguida, na mensagem de hoje, que vai com o endereço da aula, eu mando o endereço do Drive de novo. Está no plano, viu, Marcos? Está no plano? O link do Drive está no plano, junto com o link da aula. Tá bom. Bit. E uma última coisinha, Marcos. E ele consegue também fazer aquilo que a Rosa tinha comentado. Ele tem o rigor, mas sem aquela rigidez. Por isso que o texto também flui tão bem. Esse é o exercício que eu, a Gabriela e a Lilian estamos tentando aí já faz 2 anos, que a gente vem martelando. Saiu o nosso artigo primeiro lá no Bastidores da Pesquisa, sobre o artesanato da pesquisa e a discussão sobre as medidas de rigor, indicadores de rigor, né? E a gente agora tem outro caminho pela frente, a gente já está trabalhando numa nova versão para esse debate. Aguardem. Bit. Oi, estou me ouvindo bem? Porque eu estou meio recuada aqui no sofá. Tá bom. Não sei. Primeiro eu queria dizer assim, que eu fico super contente. Nunca imaginei, primeiro nem sabia que o Marcos ia mandar o e-mail que eu mandei para ele, para vocês, mas eu tenho ficado assim, super contente com as intervenções de vocês se remetendo a ele ali, uma coisa curtinha, sabe? Que foi super pontual, era uma questão ali que eu queria ter discutido na aula, não deu, foi para isso que eu mandei. E o retorno de vocês é bárbaro, porque vocês pegaram aquilo ali, jogaram para dentro das coisas que estão fazendo. Fez sentido? Nunca pensei. Fico extremamente feliz com isso. Donde a gente tem mesmo que falar as coisas, dizer as coisas, porque tu vai sem absolutamente a mínima pretensão e acontece, às vezes, de tu cair no lugar certo, que elas afetarem alguém e tal, né? Então, só isso que eu queria dizer, quero dizer que estou muito feliz. Sobre o texto do Sauer, eu queria falar um pouquinho, mas acho que não é muito pontual. Não, acho até que tem algumas coisas pontuais, assim. Eu quero também, junto com vocês aí, que já tocaram nisso, sublinhar a qualidade, a diferença da escrita dele, né? Como é bom de ler ele, como é bom, ele escreve tão bem, né? Ele tem um modo quase literário de escrever, né? Onde eu achei muito engraçado eu achei engraçado mesmo, quando ele começa o texto, no início do texto, quando ele diz que vai falar de experiência. Agora eu não acho aqui onde está isso. Agora eu não acho onde está isso. Eu sublinho tanto meus textos que depois eu não acho sublinhado as coisas que eu quero, né? Mas ele vai falar que vai usar o conceito de experiência a partir do La Roça
e ele diz que não vai, embora ele não vá ser tão, ele vai ser menos romântico, vai romantizar menos do que o La Rota e tal. Eu achei engraçado, assim, porque eu nunca vi o La Rota como romântico, né? Ele é um cara que escreve também, assim, com uma paixão pela escrita e puxando coisas de tudo quanto é lado, né? Mais ou menos, não é parecida a escrita dele com a do Saur, não é, mas o romântico eu achei engraçado, não sei bem por que, né? Mas tá, e aí eu queria dizer assim, ó, eu realmente, assim, ó, que experiência, o conceito de experiência, para mim, é um conceito muito potente para pensar a educação, né? E para pensar minha própria prática, para fazer isso aí. E eu acho que é assim, eu acho que só pode ser assim. Eu acho que o conceito de experiência só bate na gente mesmo quando tu é atravessado pela experiência, né? Eu fui atravessada pela experiência da leitura de mais de um livro a essas alturas, mas a primeira vez que eu estava escrevendo a minha tese, eu li um texto que agora eu não me lembro, aquele até tu me mandou, Marcos, eu te disse que eu já tinha ele. De quem? Do Pepe Contreras? Do Contreras, do Pepe Contreras, José Contreras e a Núria, não sei o que. Aquele livro em que eles falam da experiência da investigação educativa, eu li quando eu estava ali para a escrita da minha tese, aquele livro me atravessou, vivi uma experiência com onde todos os atributos aí, os aspectos que os diversos autores eu vejo no que eu vivi. Aquele livro, para mim, foi fundamental, ele me jogou para um outro lugar, né? E depois disso, eu passei a prestar atenção nesse conceito de experiência. E sei quando eu vivi outras experiências, né? E eu estou aqui nesse pós-doc por conta de uma vivência, de uma experiência, que foi uma doideira no meu ano passado. Eu pifada, não quero aqui fazer uma coisa, mas eu quero contar a história um pouquinho. Eu pifada da pandemia, sem conseguir trabalhar, sem conseguir nada. Aos pouquinhos eu fui conseguindo algumas coisas. Quando eu li o livro do Marcos, A Estética da Professoralidade, eu fui atravessada de novo por aquele livro. E aí eu fui atravessada com uma força e, por conta disso, eu estou aqui agora. Porque ali eu vi um lugar, ali eu quis ir atrás, eu quis furungar mais, eu quis conhecer melhor, né? Parecia que o livro falava comigo, eu tinha respostas, enfim. E esses atravessamentos acontecem na vida da gente. E essas duas coisas que Saur como é que fala? Sintetiza aqui, né? Para que haja uma experiência formativa, ele diz, eu tendo a dizer só experiência, sabe? Mesmo ele estando falando uma coisa mais específica, porque serve isso só para experiência, até porque experiência é formativo. Qualquer experiência vai ter um efeito formativo sobre o sujeito. Então, mas assim, ó, como é que eu me perdi agora? Me perdi. É uma coisa que o Saur diz, né? Não, ele usa, ele diz que para que haja uma experiência, é necessário duas forças. Uma de interpelação, uma que interpela o sujeito de fora para dentro, e a outra que vem do sujeito, que é a sua disposição para, sua abertura para a experiência. Né? E essas coisas, eu acho que conversam um montão com tudo que a gente está discutindo aqui. São coisas que estão no fundo, quer dizer, uma abertura para a experiência, uma abertura do sujeito é necessária para que qualquer coisa aconteça com o sujeito, qualquer articulação,
qualquer, enfim, construção de subjetividade, enfim, né? Então eu acho que é um baita texto, até porque, como o Marcos já disse, ele é insutíssimo, o cara não joga a palavra fora, ele fala da mesma coisa o tempo inteiro sem falar da mesma coisa, ele só vai costurando e vai indo e levando assim um pontinho adiante. Acho magnífico. Eu estou encantada também, Isabel, com o Saúl, né? E vamos ler muito dele ainda. E eu queria só perguntar, não sei se mais alguém inscrito, Thiago, posso voltar e perguntar depois? Mas pergunta, deixa enganchado, a gente vai maquinando. Prometo que eu não respondo, passo a palavra para o Thiago antes de falar. Tá bom. Não, não é nem bem perguntar, mas assim, ó, em algum momento ele diz que a disponibilidade, que essa disponibilidade que o sujeito tem que ter, ele diz que essa disponibilidade também se aprende. Tá? E aí eu não sei bem do que ele está falando, aí eu queria entender melhor assim, até onde isso pode nos levar, é isso. Ele está falando que um determinado sujeito, que vai ser, enfim, né, um determinado sujeito pode aprender a se colocar mais disponível diante do mundo, sei lá, para as coisas, não sei se é isso. Eu pensei que eu podia considerar isso para pensar nos meus alunos. Disponibilidade também se aprende e a professora pode ensinar, né? Porque experiência, eu sei que não ensina, tu não pode. A experiência é vivida em primeira pessoa, diz o Contreras, e a Níria lá, é vivida em primeira pessoa, tu não ensina alguém a ter experiências. Mas, de repente, tu pode ensinar alguém pode ensinar assim, com toda a amplitude do mundo, né? Não é dar uma aula, mas a gente será que tem como construir com os meus alunos uma postura de maior disponibilidade diante das coisas todas, inclusive do meu trabalho com eles, né? Eu só penso nos meus alunos e em mim, né? Lógico. Pessoal, para ficar, a pergunta da Betiza, ela está se remetendo a um trecho que ele menciona, está na página 6, imediatamente antes do início do próximo subtítulo, tá? Das questões da experiência. São 2 parágrafos, o trecho inicial, metade da página 6, metade inicial da página 6. Em seguida, a gente entra nisso e bora lá. Tiago. Mas vai ter que abrir a câmera, Tiago, não te faz, só a voz não. Não. Bora. Não, tô sem câmera. Ah, tá. É o fazido, tá aí, tá. Vamos, tá bem. Não, eu uso o desktop aqui, tô sem câmera. Eu juro que tentei botar aqui o meu celular para usar de webcam, mas não consegui. Marcos, então, só queria compartilhar contigo, com vocês todos, um pouco também da minha sensação ao ler os textos, assim. Eu te confesso que inicialmente foi um pouco frustrante para mim, Marcos, pensando de forma um pouco mais prática, tá? Porque lendo ali o texto da Araújo, me parece um pouco que a conclusão é meio catastrófica, tipo, a sociedade é impossível, esse negócio não tem como conciliar, nunca vai dar certo, é meio impossível, não vai dar para a gente achar uma conciliação nesse negócio aí. Bem-vindo à linha TCE do Programa de Pós-Graduação em Educação. Então, mas daí me parece que um pouco da conclusão da Munhoz é essa também, né? Tipo, não tem plenitude de sentidos, né? Sempre vai ter um vazio ali que possibilita novos discursos, etc. Mas eu não sei, não me parece que essa é a resposta fácil, tipo, não tem solução para esse negócio aqui, né? Eu apresento toda a teoria, toda a citação e concluo dizendo que não tem solução para ela, né? Daí,
o que me pareceu um pouco diferenciado nesse sentido foi o Saur, que me devolveu um pouco de ânimo para as leituras, porque ele já meio que começa dizendo que não tem solução no negócio, mas a ideia dele é se perguntar, então, qual é reconhecer quais são os efeitos, então, que isso produz na sociedade, né? Esses discursos que eles não encontram plenitude de sentidos, mas, então, que efeitos eles produzem na sociedade. E me parece que a partir daí, a discussão se torna um pouco mais produtiva, eu entendi assim um pouco, né? Porque confesso que me frustrou um pouco a conclusão da Araújo e da Munhoz, né, de chegar no final e dizer, olha, não tem plenitude de sentido, né? Mas eu acho que o Saur abordou de uma outra forma, que me deixou mais animada, assim, até a minha leitura, assim, em relação ao texto dele. Não sei se falei muito bobagem também. Não, acho que está... Ainda bem, assim, que na última aula tu entendeu o que eu estou tentando dizer desde a primeira. Então, beleza, nunca é tarde. O ponto, isso que tu está tomando como ponto de chegada nos textos é o ponto de partida de toda essa discussão que eu venho fazendo nos últimos tempos. E tu já me acompanhasse na disciplina no ano passado, com o Barcellona, com Pietro Barcellona, a gente já trabalhou com isso, cujo ponto de partida foi a leitura do pensamento pós-fundacional do Marchard, que se baseia tanto na Judith Butler, quando ela diz que foram desfeitos os marcadores de certeza, então isso é um pressuposto, né? Nós não vamos operar com marcadores de certeza, isso é um princípio primário dentro desse caminho. E do ponto de vista do que caracteriza o pensamento pós-fundacional, que inclui justamente esse debate todo que traz Laclau, que traz Foucault, que traz a companhia toda que a gente tem olhado, é a ideia de que desapareceram os fundamentos. Portanto, quando eu perco os fundamentos, eu perco a perspectiva teleológica. Eu perco o telos, eu não tenho telos, eu não estou voltado para um ponto de chegada. Não tem um ponto de chegada ao qual eu me dirijo. Seja uma sociedade de bem comum, seja uma sociedade estável, de progresso, de qualquer que seja. Não tem. O que eu tenho é o presente. Aquilo que caracteriza fundamentalmente a leitura que Foucault faz a partir da obra do Kant, do esclarecimento e tal, é pensar o presente. Portanto, não tem essa lógica da esperança. Tu não vai me ver nunca nas aulas com Paulo Freire embaixo do braço. Eu só faço isso por obrigação numas aulas da pedagogia. Por quê? Porque eu não acredito na leitura de esperança que ele traz. Porque não tem isso dentro dessa lógica com a qual eu opero, com esse campo teórico. O que talvez fique, que para mim talvez seja a marca mais importante, Tiago, quando a gente lida com esses caras, eu gosto da formulação que o Foucault faz, quando ele diz, eu sou como é que ele diz? Eu sou um pessimista militante. Né? Ele se caracteriza e ele se declara dessa maneira. Um pessimista, porque ele diz, não tem saída, não tem como superar o capitalismo, não tem como superar a injustiça, nós não temos como superar esses dilemas todos que a gente colocou, mas ele não vai deixar de lutar nunca. E essa questão do provisório, do temporário, acho que vem muito na fala do Laclau, muito na construção do Laclau e da Monfi, né, no sentido da defesa do democrático, né, da democracia em contraposição ao populismo. Ele diz, o nosso risco é que a gente cai por um defeito e um efeito de um raciocínio binário, polar, a gente cai nessa lógica da polarização que caracteriza o populismo. Então, o que nos impele é a razão populista, sobretudo, né, e contra a qual a gente tem que lutar na direção de tentar construir uma razão democrática. E a democracia acaba sendo essa lógica da democracia radical, ou seja, ela é precária, ela é provisória, ela é temporária e ela é sempre insuficiente, porque se a gente aposta na perspectiva da diferença e da diversidade, nós, ao apostar na defesa da diversidade, nós renunciamos definitivamente à perspectiva de construção de um pensamento comum. Porque o que caracteriza a diversidade é exatamente a ausência do comum.
O que eu tenho é a propriedade, é o próprio. Quando eu trabalho com a perspectiva da democracia, eu trabalho com a força que constrói o caminho de proliferação do diverso, ou seja, das emergências singulares, das subjetivações, dos processos de subjetivação que são singulares, e, portanto, eu renuncio ao comum. No entanto, para que eu consiga dar conta de uma sociedade menos selvagem, eu preciso trabalhar a favor dessa comunidade, né? E aí, bom, para eu ter uma perspectiva comum, eu tenho que renunciar ao que é próprio. E aí eu passo o tempo inteiro oscilando entre um lado e outro. Como a gente não faz tudo isso ensaiado, então agora vai todo mundo trabalhar com o comum, todo mundo trabalhar com o próprio, a gente passa brigando o tempo inteiro, né? E o que a gente tem são essas ondas de movimento e o que a gente analisa o que faz com que certas concepções estejam num ponto de emergência, ou seja, numa posição hegemônica, numa dada circunstância, e não estejam num outro momento. O que faz com que, historicamente, a história, para esses caras, ela não representa a história como um movimento de luta de classes, enfim, como já foi lida pelo Marx lá no século XIX, ela vai ser a história das disputas por posições hegemônicas. E, ao entender isso como uma posição, eu sou condenado direto a essa impermanência, a essa provisoriedade, a essa precariedade de um estado de coisas. Então, vou tentar te puxar pelos fundilhos, te tirar disso, assim, entender que esse negativismo, esse pessimismo, esse não tem saída, eu volto a dizer, não é que no fim do semestre eu vou distribuir para cada um uma gilete, e agora a gente corta os pulsos, cada um na sua casa e tal, e agora na feira. Nós não vamos nos matar todo mundo porque não tem saída, não. Nós vamos parar de acreditar em conta da carochinha. Nós vamos parar de acreditar em qualquer político que vier fazer uma promessa e dizer eu tenho a solução, ponto, acabou. Se o cara vier e levantar a mão e dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode ter certeza que não é. Então, o que se planta é um estado de desconfiança. É péssimo isso, porque é o nosso confronto com a nossa condição de adultos. A gente tem que se virar. Ninguém mais vai nos dar colo. Ou a gente se fabrica condições de compensação para aquilo que é necessário para cada um, ou a gente está condenado num movimento que não tem mais margem onde a gente se agarrar. E a ideia de que se agarrar na margem é para dar uma descansadinha, porque vem mais caminho para nadar. Sei. Acho que a lógica é essa, e aí eu brinquei contigo assim, bem-vindo à linha TCE, porque do Videodoc tu encontra nas aulas da Mônica ou nas aulas do Pedro algum tipo de sinalização, mesmo da Edla, de alguma maneira, assim, pensar que com toda a discussão do feminismo que ela faz e tal, que ela sinalize com algum ponto de chegada, algum ponto de saída nessa história toda. Acho pouco provável. Natália, com a mão levantada atrás. Vou fazer uma colocação breve e, assim, mais no sentido das aulas de uma maneira geral, né, da disciplina como um todo, não só os 3 textos da aula de hoje, mas também das convidadas que estiveram com a gente, né, e tudo mais. Eu acabo vendo toda essa diferença, né, da teoria do Laclau e da Mouffe abordada nos diferentes textos, dos diferentes autores, como uma coisa positiva, de uma certa forma, sabe? Porque independente da forma como se é abordado, eu acho que o Laclau e a Mouffe também, né, acaba nos trazendo é uma possibilidade de retirar as coisas da caixinha. E eu acho que isso é provado justamente pelo fato dessa diferença que a gente encontra nos diferentes autores que trabalham com eles, sabe? Então, eu vejo isso como uma riqueza, né? Independente da forma como os autores utilizam. Aí, o que eu estou trazendo aqui parece que é uma espécie de como se eu estivesse em cima do muro, mas não é bem isso. Eu acho que, como eu venho das ciências sociais, quando a gente tem autores com tantos que acabam olhando para a questão teórica como se fosse dogmas mesmo, né? E aí não te abre para discussões mais amplas, né? Para pontos de vista diferentes, eu vejo isso como positivo, independente da forma como está sendo utilizado. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não ter as interpretações equivocadas, né? Interpretar de maneira errada, e é lógico que a gente tem que acabar assumindo uma postura, dependendo do nosso objeto de pesquisa, da nossa área, do nosso foco, né?
Mas aí eu acho que isso é uma riqueza, sabe? Não sei se vocês me entenderam o que eu quis trazer, sabe? É mais fazer essa colocação mesmo, né? Lógico, a gente tem que abordar de uma certa forma, né? Mas, enfim, eu acho que eu vejo isso como uma coisa muito interessante na discussão do Laclau e da MUF, sabe? Portanto que, assim, né? A gente trouxe aqui em algumas aulas a questão do o quanto é difícil, né, da gente ser aceito lá fora. O lá fora que eu estou colocando é com relação às pessoas que não trabalham com o Laclau e com a MUF, né? E é verdade, o nosso grupo sente muito isso, né, e tudo mais. O pessoal que está trabalhando com isso lá há mais tempo que eu, né, pode falar até melhor. Mas eu acho que, assim, entre a gente, isso gera também pano para manga, né? Então, olha só, né? O que é? É a riqueza da teoria, é a gente que também acaba reproduzindo um pouco o que as pessoas de lá de fora fazem com a gente, porque a gente também, entre aspas, acaba se estapeando, né? Nós mesmos estamos, né, nos estapeando de uma certa forma, né? O que eu acho que eu estou trazendo não é nem tanto com relação aos textos, eu acho que isso foi trabalhado muito bem, né, em todas as aulas, né? Então, acho que tudo acabou ficando muito claro, e principalmente porque os colegas já trouxeram várias coisas, né, para a gente discutir, para a gente refletir. Mas eu acho que foi uma coisa que eu quis trazer num sentido mais amplo, né, para a gente refletir mesmo. Não sei se eu viajei demais, mas... Nunca viagem demais, sempre... Claro, acabo fazendo essa coisa do contraponto e eu funcionando como mediador, né, das colocações de vocês, pelo jeito como acabo fazendo a disciplina, mas, de fato, Natália, o jogo um pouco é esse, aquilo que eu já dizia desde o começo. A gente tem que fazer do espaço da sala de aula, desta sala de aula, né, não de qualquer, mas pelo menos dessa sala de aula, que a gente estabelece esse tipo de contrato, em que a gente pode se jogar as bonecas, se atirar as panelinhas uns nos outros, e entender que isso é um exercício justamente para a gente colocar em análise, colocar em questão esses modos de pensar, esses modos de ver o mundo. Foi exatamente isso. Não é saber quem tem razão ou não, a gente está... Existe aí uma demarcação, que são algumas escolhas que a gente está fazendo, alguns combinados, assim, bom, está combinado que a gente não vai operar com certeza, está combinado que... Mas aqui dentro a gente vai jogar isso e eu acho que é um baita exercício bom. No sentido positivo até que eu estou trazendo mesmo, né? Do quanto... Positivo no sentido do que a teoria permite, né? Ela permite mesmo que a gente faça diversas interpretações. E aí, quando eu disse que a gente mesmo acaba se estapeando, foi uma brincadeira, né? No sentido do quanto que é tão amplo que até para a gente é difícil. Ao mesmo tempo que ela não quer colocar as coisas na caixinha, né? Estou usando esse termo para a gente pensar, né? Mas eu acho que faz parte do pesquisador, independente da área, por fim, e mesmo que sem perceber, querer colocar na caixinha, né? Então, assim, eu acho que é isso que fica um pouquinho, né? Mas não é num tom de crítica, nem num tom negativo, ao contrário, né? Para a gente perceber a riqueza no sentido de ampliar mesmo, né? O exercício, o estar vivo, e estar vivo dentro de uma situação relacional, seja uma sala de aula, um relacionamento, uma pesquisa, o que quer que seja, significa o tempo inteiro a gente está fazendo um toma lá da cá entre todo o nosso sistema de pensamento, a nossa forma de leitura do mundo e o mundo. Se o mundo está escrito em folhas de papel e é um livro que eu estou lendo, ou se o mundo é uma certa prática que eu estou observando, ou se o mundo é um projeto político pelo qual eu estou lutando, é o mundo. A questão nessa inter-relação, nesse espaço relacional, eu vou produzindo sentido. A gente, de alguma maneira, tem escapado da ideia de que a verdade está na coisa, né? De que, assim, tu não está entendendo bem o fulano, ele quis dizer isso e tal. Escapar desse patrulhamento e muito mais pensar em como é que tu te serve, ou tu pode te servir dessa teoria para teu projeto de trabalho. E aí, portanto, vai ser que sentidos tu está atribuindo a esses conceitos, a essas falas, a esses postulados. Então, fazer a leitura, fazer a interpretação significa fabricar sentido, significa construir sentido. Tu vai pegar isso como matéria-prima e, ao invés de... Esse é o jogo que eu estou propondo. Ao invés da gente se submeter, mais uma vez, colonizado pelo autor, é a gente colonizar o autor, a gente fazer do autor uma ferramenta.
e eu posso pegar um objeto qualquer, que seja uma caneta, e tentar trabalhar com o princípio de verdade dessa caneta. Não, mas isto é uma caneta. Não é uma caneta, é um coçador de costas. Não, isso não é uma caneta, isso é uma arma, eu posso furar a jugular de alguém. No momento em que eu desloco esse objeto do seu lugar, por excelência, de emergência, não é que a essência disso é uma caneta, não, ela emergiu como uma caneta. Esse é o ponto de emergência, mas isso não é a essência dela. A essência é o que eu fizer dela. Ela pode ser uma estaca para uma plantinha que eu plantei, está meio murcha, assim, eu botei água, mas até que ela levante, eu vou cravar do lado e amarrar. Essa vai ser a essência dela nessa prática em que eu me aproprio dela e atribuo a ela esse significado. Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer isso com a teoria. A gente tem feito isso com a teoria, né? E o que eu tenho instigado vocês é justamente assim, ó, se insurjam inclusive contra mim. Eu passo caminhando no fio da navalha, eu passo caminhando numa corda bamba, porque, na verdade, eu estou dando armas exatamente para as pessoas, para qualquer um contestar a leitura que eu estou fazendo. Mas isso aí, eu estou na chuva para me molhar. Por isso essa ideia de que esse trabalho da crítica, a operação da crítica, ela serve para o bem e para o mal, ela alimenta tanto o mocinho quanto o bandido. Então, os caras chegam onde chegam exatamente porque eles pensam que ainda assim será possível. E a desromantização, talvez, e aí eu vou investigar melhor, nós vamos ter oportunidade, semestre que vem nós vamos começar a disciplina com esse texto aí, mas aí vamos espremer cada cravinha de cada pedacinho, cada paragrafinho aí. Mas em comparação com aquilo que o Jorge propõe, ele diz uma leitura menos romântica e menos vitalista, né, do que aquela proposta pelo Jorge, apresentando uma coisa um pouco mais, não sei o que ele está dizendo ali, então um jogo que... tá bom. O romantismo e o vitalismo podem ser uma característica inerente ao texto ou resultante da chave de leitura e do modo como eu vou fazer. O que o Sauer, de repente, demonstra é exatamente assim, eu vou pegar esse negócio que tem essa verve, que tem essa declaração, que tem essa verve romântica e vitalícia e tal, mas eu vou tentar dar uma outra lógica, eu vou tentar dar um outro ponto. Por quê? Porque ele vai entrar em composição, ele vai interpelar o texto. O texto não vai ser apenas o objeto que me interpela, eu também interpelo o texto, eu também faço o texto dizer coisas. Então, um jeito que a gente pode... O que mais? Vamos lá no texto. O que tem chat? Entrou a Lilian botando um texto meu, Utopias, entendi, é aquele lá. É um texto meu de 2008, por isso. Ok. Renata diz, no texto da Kátia, ela usa mais de uma vez a palavra impossível, mas conclui propondo o discurso com uma vida de sentido, tornar possível. Por quê? Porque ela cai como refém, porque aquilo que eu falei, eu acho que a Kátia, ela tem esse perfil, Renata, muito mais do colonizado do que ela se deixa colonizar pela teoria, então, portanto, eu acho que ela cai muito dentro dessa armadilha, não sei. O texto que a Betisa, o fragmento que a Betisa havia destacado, como falei para vocês, estava na página 6, também é um ponto que a gente pode pegar e que, volto a dizer, pretendo que nosso semestre que vem o seminário esteja pautado no tema da experiência, esse vai ser o mote. Evidentemente, a gente vai começar um pouco a discussão justamente por esses textos aí mais emblemáticos sobre experiência, e esse aqui está na fila. O que ele diz em segundo lugar, se requer um indivíduo disponível, com receptividade e com abertura necessária para se deixar afetar. Aí já não gosto dessa coisa do sujeito da falta, porque tem uma implicância solene com o modo como a psicanálise é trazida aí para dentro. Eu prefiro 1 milhão de vezes operar com a noção de desejo em Deleuze do que com essa noção de falta em Lacan. Eu acho uma trouxice, eu acho uma pagação de pau desnecessária, mas bora. Eu não precisava do parênteses, podia deixar o afetar sem o parênteses. Desculpe, Betisa, falou? Não, eu que peço desculpa, mas eu saí atropelando de tanto que eu gostei, tu acabou de dizer, te agradeço muito. Eu tenho anotado, assim, em algumas margens, assim, precisa de Lacan para dizer, não precisa. Isso? Precisa? Não. Por que Lacan enfim, tá bom?
É isso, o Lacan é mais um caso possível, ele não precisa. E aqui ele está fazendo aquilo que eu disse que ele não fazia, aqui ele paga pau. Aqui ele faz o papinho de colonizado. Porque assim, eu posso dizer a frase, em segundo lugar, se requer um sujeito disponível, com receptividade e com a abertura necessária para deixar-se afetar, permitindo que esse exterior ingresse e repercuta em sua subjetividade. Ponto. Ele próprio se dá conta que isso é um excesso. Então, enfim, é tentar pensar que a ideia da afecção, eu posso fazer leitura pelo Spinoza, pelos afetos em Spinoza, que tem uma outra lógica. Posso fazer a leitura do afeto em Deleuze, no jogo da afecção. Eu não preciso trabalhar com a ideia do sujeito da fala. Mas, enfim, é essa ideia do que é necessário um sujeito disponível, com receptividade, com a abertura necessária para se deixar afetar. E aí que está. Disponibilidade, receptividade, abertura e se deixar afetar não significa concordar. Eu, por exemplo, neste momento, eu estou fazendo esse exato exercício de rechaço de uma inserção que ele fez dentro do texto. Mas isso não significa que eu não sou disponível, nem receptível, nem aberto. Ser disponível, receptivo e aberto é justamente tentar reconhecer o que ele está tentando dizer e dialogar com ele. Eu estou dialogando com ele, eu não estou falando sozinho. A falta de disponibilidade, a falta de receptividade, a falta de abertura é quando eu nem ouço o outro, eu repito e eu rebato. Uma coisa é rebater, rechaçar o discurso, só reafirmando aquilo que está fora do próprio discurso. E aqui eu estou fazendo rechaço justamente olhando para dentro do texto e tentando entender o que ele está querendo dizer e encontrando outras formas de caminho sem que ele feche. O que eu digo para vocês, eu acho que esse conteúdo que está entre parênteses é uma redução, é um limite, né? E aí é um limite que funciona como um dispositivo de indução, no caso do leitor, para seguir este caminho e não outro. E isso é contrário exatamente à emergência da diversidade, da variedade de leitura, justamente o que ele está dizendo, que é a abertura do sujeito. Então, a experiência formativa antecede... Aqui que ele diz. Então, tentamos entender a experiência, e aí a Betisa tem toda a razão, acho que a experiência sempre é formativa, aqui é uma redundância, um excesso, onde a maior ou menor disposição subjetiva está em jogo, cumpre um papel. Nos referimos àquilo que se costuma reconhecer como a liberdade necessária para aprender ou incorporar questões do meio em que está inserido o indivíduo. Liberdade para aprender ou incorporar questões do meio no qual está inserido o indivíduo. É importante remarcar que essa disposição também se aprende. Quer dizer, forma parte dos recursos que podem ser incorporados pelo indivíduo a partir dos processos de base que caracterizam sua infância, a partir do entorno imediato, familiar, e podem ser internalizados a partir do trabalho com aprendizagem posterior. Eu acho que o tempo inteiro a gente pode construir essa coisa da abertura. Bit, eu acho que é importante, quando tu sinaliza a possibilidade de pensar nos teus alunos, na relação com os alunos e construção disso, dá para a gente fatiar o texto e olhar para o modo como ele está propondo, especialmente dentro dessa lógica que é a liberdade necessária, né, entendendo que essa abertura diz respeito à liberdade necessária para aprender ou incorporar questões do meio no qual ele está inserido, né? Acho que isso, em mim, obviamente, aí eu já falei de Revesguel ainda agora, mas aí agora eu vou falar de propósito, com K maiúsculo. Gabriela já se espreme, já sabendo que eu vou falar em Kant, evidentemente. A ideia de emancipação do Kant, né, que é pensar com a própria cabeça, né? Claro que pensar com a própria cabeça significa pensar com a cabeça que eu tenho construída a essa altura da minha vida, que resulta de 60 anos de bombardeios, de leituras, de tudo mais. Então, portanto, isso que eu chamo, neste momento, de minha própria cabeça, é o efeito desse show de interpelações, dessa multitude de interpelações e conexões produzidas ao longo de 60 anos de vida. Mas, de qualquer maneira, a despeito disso estar conectado nesse rastro, nessa quantidade de acúmulo de resíduos que ficam de tudo pelo que eu passei, existe uma singularidade, existe um arranjo singular que é só meu, que é exatamente aquilo que me caracteriza.
né, que me torna singular e, portanto, distinto, mais do que diferente, distinto de qualquer um de vocês ou de qualquer outra pessoa, que me torna, de certa forma, reconhecível. Né? Então, estou falando muito mais do estilo, e estou dizendo que a singularidade, que a subjetividade aqui diz respeito ao estilo. E o que ele está apostando é que esse é, a meu ver, do ponto de vista da experiência formativa do que seja a subjetividade, é esse estilo que deve ser o nosso objeto de perseguição, de atenção. Tá? Que cada um tenha a possibilidade de construção do seu estilo, a partir das suas experiências, a partir das experiências vividas. O que a gente, via de regra, presencia e tem? Por que eu lanço mão do Kant? Porque o Kant vai dizer que a gente não pensa com a própria cabeça, que a gente está condenado à menoridade por preguiça e por covardia. A gente renuncia a pensar com a própria cabeça e tomar as decisões. A gente transfere para a revista de bem-estar, para a coluna da Zero Hora, para o pastor, para o médico, para a receita da internet, para o grupo de WhatsApp, a prerrogativa de definir boa parte das verdades com as quais eu opero no dia a dia. Né? E mesmo assim, quando eu faço essas escolhas e construções, por exemplo, teóricas ou mundanas, eu sou colorado, não, eu sou gremista, não, vermelho, Deus me livre. Então, eu deixo de olhar para o vermelho como uma escolha, como uma cor, mas eu atribuo sempre a ela o sentido dela ser a cor dos internacionais, a cor dos colorados. E aí, portanto, eu vou rechaçar uma caneca. Ganhei uma caneca, uma vermelha, né? Nunca vou usar, né? Então, eu acabo atribuindo a isso e condenado a uma condição de atribuição de sentido derivada da renúncia à liberdade, da renúncia à possibilidade de pensar que as coisas podem ser outra coisa que não que elas estão sendo. Então, esse vermelho, o vermelho pode ser outra coisa que não apenas a marca do Colorado. Né? O vermelho pode ser um monte de outras coisas. É o vermelho sangue, é o vermelho, minha bandeira jamais será vermelha. Ou então, por que o vermelho? Porque o vermelho é o do comunismo. Que outros jeitos de ser vermelho? Então, existe um pouquinho a piadinha, meme, assim, bom, a bandeira agora, a conta de luz está na bandeira vermelha, então, agora está a bandeira vermelha. Enfim, o que ele está dizendo é que essa liberdade, isso tudo representa, então, a ausência de liberdade, a renúncia à liberdade, né, quando eu supostamente estou pensando com a minha própria cabeça, num exercício de autoridade, porque eu sou colorado, porque eu sou Foucaultiano, porque não sei o quê, e que, na verdade, eu estou dando um show de colonialismo, né, de submissão, de renúncia, e ele está dizendo que o que se tem que produzir é essa liberdade necessária para aprender ou incorporar questões do meio em que se está inserido. Liberdade nesse sentido, dessa disponibilidade, essa receptividade, essa abertura necessária para se deixar afetar, né? E para se deixar afetar pela coisa, pelo mundo, permitindo que o exterior ingresse e repercuta na sua subjetividade. Quando eu olho para a caneca vermelha e digo, credo, uma caneca do Colorado, eu não estou deixando que o vermelho me interpele. Não estou deixando que a caneca vermelha ingresse, ou repercuta na minha subjetividade. Antes dela repercutir, eu atribuo a ela um sentido que é a cor do Colorado. Então, portanto, o que chega em mim resulta muito mais do que eu atribuir a ela do que ao que ela eventualmente poderia ter produzido. Então, isso é evidência lá no Blickstein, quando a gente falava da construção do óculos sociais, dos óculos sociais, do estereótipo social na produção do discurso e da praxis, é evidência disso. Ou seja, eu não olho para a coisa como coisa, e eu sei que eu não vou chegar à coisa como coisa. Nós já tivemos essa aula. Lá no mês de março. A coisa ela é sempre mediada pela ação racional do sujeito no interior de uma prática, que opera mobilizada por um determinado discurso que resulta da operação dessas isotopias e tudo mais. Então, o que ele está dizendo é como é que a gente se abre para isso? Nunca vai ser puro, mas como é que a gente experimenta essa coisa da abertura? Não há como transformar, não tem como transmitir experiência não se transmite. Ele fala isso, e o Jorge faz isso, fala sobre isso, e a gente vai experimentar um pouquinho isso agora no semestre que vem. Eu diria, eu não tenho como, e para mim essa é a grande dificuldade, como pensar um raio de uma disciplina, um ensino remoto, nós nesses quadradinhos aqui, tá? E como é que eu vou fazer um seminário sobre experiência? A última vez que eu fiz um seminário desses, a gente saiu para a rua, a gente viveu coisas, a gente foi para frente do Santander quando a censura fechou
aquela exposição sobre, sei lá, sexualidade e tal, não sei das quantas, e nós fomos, o grupo inteiro, a aula foi lá. Nós, os brigadianos, bomba de gás, a gritaria e tudo mais. E aí a gente voltou para dentro da sala para falar sobre aquilo, né? E ali teve gente que nunca tinha enfrentado polícia, nunca tinha visto bomba, só na televisão, e viu bomba pela primeira vez. Então, a gente tinha a possibilidade da experiência. Minha dificuldade agora é como é que a gente fabrica, como é que eu ofereço condições de possibilidade para que aconteçam experiências com vocês, com o grupo, de tal modo que a gente possa colocar isso em análise, colocar isso em discussão, sem essa redução, sem esse exercício racional que é a intermediação. E, de novo, aquela velha armadilha da palavra, sem ter que transformar tudo isso em palavra. Então, Queer Museu, exatamente, Gabriela, obrigado. Que foi a situação lá do Santander e que a gente viveu nisso lá. Então, aqui se trata, talvez, dessa lógica de como é que eu aprendo, como é que eu ensino o sujeito a se tornar disponível. Tá? Como é que eu... E aí não é, de novo, não é a questão da aprendizagem, se tu fizer isso, vai acontecer aquilo, mas como é que eu o sensibilizo, como é que eu afeto, de tal modo que eu... eu nunca pensei que eu diria isso, mas... a Alice está aí na aula, tá lá, vai me dar nos dedos. Mas seria como é que eu anestesio, como é que eu penso numa estratégia de anestesia dessas coisas que nos anestesiam. É um treco doido, assim, ó, porque eu defendo uma luta exatamente a favor da estesia e não da anestesia. Mas o que eu reconheço é que boa parte dessa prática social, que nos constitui como sujeitos desse jeito, é uma prática anestesiante. São coisas que estão o tempo inteiro atuando sobre nós e nos anestesiando. Eu estou pensando, como é que eu faço para anestesiar esses dispositivos de anestesia e possibilitar... acabei de ser, nunca fui tão hegeliano numa aula, assim, tão hegeliano para explicar a dialética, a negação da negação, né? Mas até eu me abri para mim. Mas é pensar nesse jogo. Então, que tipo de experiência se provoca para suscitar nos sujeitos essa mobilidade, essa mobilização para se permitir ser tocado? Não é pensar comigo, mas é se permitir ser tocado pelo meu pensamento. Esse é um baita desafio, que é a diversidade e tal, mas, enfim, bora lá. Vamos caminhar, diz Alice. Cada um por si, não por todos. Eu vou propor, caminhem, mas, enfim. Bitiza se coçou, abriu o microfone. Isso para mim é super importante. Isso para mim é muito importante. Fala diretamente comigo, assim, quer dizer, é uma questão sobre a qual eu vou pensar mais. Acho que tem muito a ver com o desanestesiar, anestesia. Eu verbalizo isso que eu tenho verbalizado. Muito legal, muito legal. Lilian tem toda a razão, assim, a coisa de capinar, uma das ideias. Quando eu pensava na oferta da disciplina de forma presencial, uma das coisas era, sem dúvida, assim, algumas jornadas na horta comunitária da Lomba do Pinheiro. E aí algumas aventuras desse tipo. Um pouquinho, ia falar com o Fernando para a gente ir para uma aldeia, né, dos Guarani, lá em Itapuã, falar com o Verá, para a gente ir lá fazer fotografia com ele, para ele nos ensinar como é que ele está operando, como é que ele está construindo o olho de índio. Na produção dele está sendo sensacional acompanhar isso. Bit. Essa pergunta que tu fizesse, falando do seminário do próximo semestre, não sei como é que eu vou fazer para trabalhar a experiência com vocês no remoto. Isso tu estava jogando uma questão meio retórica para nós, não é? Porque tu já pensou em como é que tu vai fazer isso, né? Já pensei. Eu tenho um caminho que é paliativo, mas eu estou te dizendo que essa foi a questão que me assolou. É muito legal o seu caminho. Mas aí eu aposto, estou apostando nele, que é via literatura. Mas assim, quando lá no meu grupo de orientação, a gente tem um grupo de WhatsApp dos orientandos e tal, e a gente estava fazendo um balanço de a quantas andavam as teses, dissertações ali do grupo, e pensando que conceito a gente podia trazer para o próximo seminário. E várias pessoas do grupo sinalizaram isso. Vamos falar sobre experiência, retoma a questão da experiência.
porque a gente já teve, como estou falando, esse seminário sobre experiência foi lá em 2019, 18. Queer Museu, acho que foi 2018, por ali, 17, 18, sei lá, faz muito tempo atrás. Então, a ideia era retomar isso. E, para mim, BIT foi efeito de caminhadas. Então, Alice, a coisa da caminhada funciona. Minhas caminhadas com a Gabriela eram exercícios de maquinação. Era isso. Como é que eu vou promover experiência pela via remota? Ah, filme! Tá, cada um vê o filme. Nem a pau. Tu vai ver com teu papagaio, com a tua namorada, com não sei das quantas. Não é isso. Eu quero outro tipo de coisa. Não, então, vamos, tu vai... Não funciona. Igual, eu vou tentar uma coisa que vai ser... Vou tentar compensar isso, mas igual que vai ser a leitura. Mas aí tem esse tipo de coisa. Assim, ó, eu tento isso o tempo inteiro. E boa parte do grupo agora entra na aula dizendo, olha, eu só li 2. Olha, desculpe, esse eu não li. Olha, me perdoa, mas eu só li 1. E eu não tenho controle sobre isso. E aí eu não posso dizer assim, só pode vir a aula quem tiver lido tal. Não, daí vira uma outra coisa, vira uma loucura. É extremamente complicado ter esse tipo de controle. Tu nunca tem controle sobre nada do que vai acontecer em aula, seja lá qual for a aula. Quer dizer, tu vai colocar... Dá para fazer coisas assim, ó, do tipo, quando a gente foi para o Queer Museu, tinha um colega que disse, não, bom, então agora eu tenho que sair. Eu digo, negativo, velho. Calma, a minha fica aqui. A minha vai ficar. Vai esperar o que mais acontecer. Começou a gritaria, tinha toda uma coisa de manifestação de esquerda, de nananã, tinha lá o Mamãe Falei, estava provocando todo mundo, o pessoal do MBL estava provocando todo mundo, e aí criando tensões e tal. Eu digo, negativo, calma e fica aqui. Estás com medo? Fica atrás de mim, não tem mistério, mas vai embora. Não tenho como ter controle sobre o que está se passando, mas o simples fato de estar lá e poder presenciar o que está acontecendo me dá uma outra qualidade de intervenção. Então, portanto, assim, quem não foi, quem não estava lá, bom, aí sim, a semana seguinte a gente foi para a aula, se reuniu e assim, teve gente que não foi, aí só ouviu dizer. Aí tá. Ouvi dizer que não teve que sair correndo. A realidade do ensino, quer dizer, o ensino remoto é isso aí, né, Marcos? Quer dizer, como o ensino remoto, os alunos, bom, aí não dá, porque tem um monte de coisa, tem um monte de questões, mas quero dizer assim, se os alunos não quiserem, não conseguirem, nada vai acontecer. O professor não vai ter nenhum controle mesmo, muito pouco controle, né? Isso é interessante, eu acho. Quer dizer, eu odeio o ensino. Eu estou até agora, quando eu penso entrar na sala de aula remota, eu entro em pânico. Ainda entro. Mas eu odeio o ensino remoto, mas quer dizer, também nos traz coisas para pensar, né? Também nos traz coisas para pensar. Tu vai ter que jogar a tua proposta. E ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Parou o som, só para mim. De repente, BIT ficou sem áudio. BIT ficou sem áudio. Eu não entendi se tinha travado as coisas e tal. Pessoal, se coçando, porque senão, para variar, ficamos eu falando pelos cotovelos, eu, BIT e tal, a gente fica falando sozinhos. Alô? Ah, beleza, voltou. Que houve? Foi o meu celular, tocou aqui, entrou pelo meu fone, tá? Também né? E sei lá o que aconteceu. Entendi. Desculpe. Dá para falar rapidinho? Claro. A gente sempre se espicha até 15 para as 4, por ali, assim, dá um pouquinho mais. Para as 4 a gente ouvir a playlist, né? Claro, hoje tem a do James, e hoje vai ser uma encrenca, coitado do Ivon, vai passar trabalhos hoje. Eu estou fora, eu vou só me recostar na cadeira que eu tenho mais o que fazer, vou só escutar de longe. Não, o que eu ia colocar, assim, eu vim para a aula com uma ideia, assim, né, do que eu li, de uma estrutura das coisas que eu tinha anotado aqui no texto, já tinha feito algumas leituras da Kátia Araújo, e até fui meio transgressora, assim, na hora que eu vi que tinha a Kátia Araújo no plano do Marcos,
Eu fui lá no Lattes da Kátia para ver o que ela tinha produzido ultimamente e falei assim, mas parece que tem um outro texto dela, que ela fala da tese, que eu acho que eu vou nesse, eu não vou no que o Marcos deu, não. Aí eu fui no outro, que é o que publicou na revista que o Daniel de Mendonça é editor lá, né? A revista sul-americana de política. Depois eu fui no seu, porque a minha ideia era fazer esse caminho, ir no que você deu. E aí, assim, eu vi que é praticamente o mesmo texto, né? Sobre a tese dela, o trabalho dela, praticamente o mesmo texto. E aí, assim, isso já ficou me pilhando aqui no final de semana, de 2 revistas importantes, a do Daniel Mendonça, uma A4, a da PUC é a A2, e aí o mesmo texto em épocas distintas que foram produzidos e a forma como estava escrito ali. E gostei bastante da primeira parte, quando ela vem conversando com o Laclau, porque é aquilo que o Paulo falou, retoma, e meio que você se olha ali e fala, eu entendi isso que ela escreveu aí também, então quer dizer que eu estou indo no caminho certo. Mas também fiquei pensando, mas ela debateu um pouco dessa questão do currículo, eu acho que ela poderia ter colocado mais, enfim. Aí o do Saúde, eu li, não sei, ficou meio embaçado as coisas para mim, mas eu acho que ficou embaçado também porque o espanhol me embaça, sabe? Eu preciso ler várias vezes para capturar alguma coisa. E aí vim para aula com estudo estruturado aqui. E aí, no que você já começou ali nas primeiras colocações, né? A forma como cada um traz as referências. Nossa, já me desconstruiu aqui inteira. E já me dá valor pra caramba. O que é ótimo, né? Ou seja, eu estava com as estruturas dos castelinhos montados demais, já vem a água aqui para desestruturar tudo isso. E foi muito bom. E não sei, acho que estou com essa crise agora, quando a Jerusa diz assim, né? Eu estava fazendo a minha tese exatamente como a Kátia estava caminhando. Eu acho que eu estava por aí também, Jerusa. Ela... E, ao mesmo tempo, me debatendo também, porque o texto da Betisa, quando o Marcos mandou para a gente, eu conversei com o Marcos e conversei com não sei quem, fui falar no grupo de pesquisa, e a gente está se debatendo, né, com isso, com a coisa do método e tudo mais. Enfim, eu falei, nossa, eu acho que eu sou catequizadinha. Não, eu acho não, né? Enfim, somos, e muitas coisas catequizamos também. Mas só queria fazer essa colocação aí que foi bom, desestruturou todo o meu roteirinho aqui, ó. Foi ótimo. Vou olhar esse roteirinho de novo. Você fala que eu sou bagunçado, né? Então, tá vendo? O Paulo, ele me bagunça, ele é muito bagunçado, ele me bagunça mais ainda nas reuniões, sabe, Marcos? A gente fica se degladiando lá nas bagunças dele. Deixa, um dia eu vou aparecer numa reunião dessas, um dia Gra vai também contrabandear para mim o endereço e eu quero ir lá ver como seja por isso, a gente já te contrabandeia para a próxima, já que você vai fazer quinta-feira, 9 horas da manhã. Tem uma coisa assim, tu falou um negócio que é o óbvio, tá? Eu sou bem, que tu dissesse assim, aspas, eu sou bem catequizadinha. Eu estou bem catequizadinha. Estava lendo, não tem como não sermos. Não existe não ser, de alguma maneira, capturado, catequizado. Aquilo que eu falei para ti, assim, pensar com a tua própria cabeça. Esse é o sentido da emancipação, da iluminação, da ilustração, do esclarecimento. Parar para pensar, o que é Tamires pensando com a própria cabeça? O que é te empurrar agora na direção de ter uma formulação original, singular? Aquilo que habita, aquilo que te circula, aquilo que te compõe é o resultado do que tu acumulaste como efeito, como resultado de experiência, como resíduo de encontros e de experiências ao longo da tua vida. Não existe um ponto zero de Tamires, não existe uma essência de Tamires para ser perseguida. Não teve, nunca existiu e nem continua existindo. O que tem hoje é um modo de pensar isso, exatamente assim, pensar, e essa provocação significa te levar a analisar tuas estratégias de adesão a certas ideias mais do que a outras. Por que tem certas ideias às quais tu resistes de sopetão? Vem tal ideia e tu já te ouriça. Por que tem algumas ideias que tu já é mais fácil? Quais são as palavrinhas mágicas que te derretem? Quais são as palavrinhas que te endurecem?
para prestar atenção em como é que tu te compõe teoricamente, que conexões tu fazes, que alianças, que estratégias aí tu constróis de aliança, de jogo, com ideias, com posições, que autores te seduzem e já te deixam assim, lá vem. Quais autores te produzem um pouco de distância? Tu vai descobrir isso e ponto. O que tu vai fazer com isso? Nada. É para entender que a gente é composto dessa maneira. Tá? O preconceito, nesse caso, preconceito contra Foucault. Tu não precisa superar o preconceito contra Foucault. Tu tem que entender que tu tem preconceito contra Foucault. E tu tem que entender de onde vem teu preconceito contra Foucault. Pode continuar tendo preconceito, pode continuar tendo prevenção. Tu não tem que aceitar o Foucault, tu não tem que ser amiguinha dele, sair os dois de braço. Vai lá, dá abraço mesmo no amiguinho, dá beijo nele. Isso agora, isso, assim. Não! Tu não tem que fazer esse tipo de aliança. Tu tem que entender por que ele te provoca um sentimento de rechaço. E tens que entender que isso deriva de algumas construções, de algumas escolhas políticas, subjetivas, evidente. E aí entender que cada um funciona desse jeito. Por isso não se trata, e aí por isso a lógica da catequese ela é uma ilustração possível, mas ela não é adequada, porque não significa que eu vou te fazer mudar de ideia, vou te catequizar, eu vou fazer tu mudar de ideia. Não existe isso. Eu posso fazer tu fingires, atuares como se concordasses comigo, mas não necessariamente eu vou conseguir fazer com que tu deixe de pensar o que tu pensa. Então, aí eu tenho que pensar em outro tipo de estratégia, aí eu aposto na experiência. Tá? Volto a dizer, as ações... A questão do preconceito, por exemplo, preconceito de raça, ele é muito, muito claro. Nós hoje temos no Brasil uma estrutura jurídica que nos permite qualificar o preconceito étnico-racial como crime, inafiançável e tal. Então, injúria racial e tal. Nananã. Então, portanto, se alguém fizer uma coisa dessa, será punido com uma multa, com prisão ou qualquer coisa. Então, portanto, o que o cidadão faz? Não faço. Eu não chamo negro de negro sujo, fedorento. Mas não porque eu não acredite que ele não é sujo e fedorento. Eu não chamo porque, se eu chamar, eu vou ser preso. Então, portanto, o efeito da ação sobre mim é mudar minha conduta, não pela mudança da raiz daquilo que eu assumo, que eu admito como verdadeiro, e sim como uma determinação de uma prática que eu não quero para mim, que eu não quero ser preso nem pagar multa. Então, portanto, eu não digo mais isso, mudo o meu jeito de falar, porque eu não quero... Entende? Então, essa lógica de intervenção, ela às vezes funciona no sentido de tu tentar entender o que calha melhor dentro do grupo no qual tu está, para que banca tu está escrevendo, o que teu orientador quer que tu digas, o que surte um efeito melhor, e assim por diante. O exercício que a gente tem feito aqui, que eu tenho feito no sentido de bagunçar vocês, é de puxar o tapete, de desassossegar, no sentido de tentar fazer com que tu leves a tua atenção na direção de por que sublinhaste o que tu sublinhaste. Por que tu gostou mais desse texto e não daquele? Por que essas foram as palavras que te derreteram, te deixaram mais levinha, mais confortável, por que a outra já te deixou assim? Não é só porque, espanhol já me embaça, eu acho que foi o Paulo, não, tu mesmo falou, espanhol já me embaça, já fico assim. Bora, então tem um fator de interferência aí, beleza, vou tentar te localizar textos em português, mas não é isso, entendeu? É o que tipo de coisa tu está atribuindo ao texto. Então, portanto, o texto está embaçado, porque ele está em espanhol. E como o espanhol te embaça, tu devolve o embaçamento para o texto, então tu encontra realmente um texto embaçado. Então, é esse jogo de vai e vem que a gente está colocando em análise aqui, está colocando em questão. Iris de Carvalho, tudo bem contigo? Tu apareceu na minha tela agora, de repente, enrolada numa manta branca. Até. Iris? Iris? Faz um tempo já que ela está enrolada. Iris? Tudo bem contigo, Valesca? Estamos indo, enlouquecida, que a nossa rede pirou total. O Ministério Público deu uma apertada na secretária e no prefeito, e eles decidiram voltar. Aproveitem agora que as aulas têm que estar, as salas têm que estar abertas, bem arejadas, está bem fresquinho, está ótimo para as crianças ficarem na sala. Voltamos semana que vem, sem nada organizado, e daí está assim, bem complicado, assim, desde a semana passada estou meio em surto.
mas sobrevivendo, né? Tá bem. Tá bem. Questões. Tamires, satisfeita? Satisfeita. É bom. Inclusive, já estou maquinando várias coisas aqui. Da primeira leitura que eu fiz do capítulo de livro seu, com a Lilian e com a Gabi, de uma impressão que eu tive, aí li de novo. Aí agora, com o que você falou hoje na aula, eu estou conseguindo, não sei, pensar diferente aquele texto. Voltar para aquele texto para ver outras coisas, né? Aguardem, isso, parece que em 2022 teremos um texto novo na parada aí. Já está aí também, né? Já estamos em julho. Já, não, Natal está aí, eu estou quase armando árvore aqui em casa. Pois é. Tu te para, Tamires, tu te para. Não, mas foi muito bom. Foi provocação muito massa, assim. Sabe quando você olha só seu roteirinho do que você anotou? Tá tudo bagunçado? Aí dá uma afliçãozinha que você quer arrumar, mas você fala, mas tem tanta coisa aqui que foi falada que foi boa na aula hoje. Tá valendo, é aquilo assim, ó, fiquem à vontade para pegar a gravação dessas aulas, transcrever e se apropriar. Isso é texto de todo mundo, isso é construção coletiva. Mencionem, façam referência lá à disciplina, se apropriem. O pensamento está aqui, é para uso coletivo, é nosso. As aulas são nossas. Se fui eu que falei, não precisa dizer Marcos Pereira, segundo Pereira, aula, não sei das quantas. Bota lá, segundo aula e pronto. Tá bom. Não anda. Na biologia, a gente usa muito uma referência que chama comunicação pessoal. Ah, é? Então, por exemplo, quando eu trabalhava na botânica, né, tipo, encontrava uma pessoa mais velha que falava, eu uso essa planta para tal coisa. Aí, fulano de tal, comunicação pessoal. Tá bem. É fácil encontrar um expediente aí para, de novo, entrar nessa lógica do contrabando. A gente tem que contrabandear as coisas. É desse jeito que a gente perfura as fronteiras. A fronteira, ao invés de dividir, ela vira fator de conexão, vira zona de contato. Essa é a parte boa. Pessoal, 15:45, ficamos assim. Então, a ideia é, na semana que vem, a gente continuar dentro dessa mesma lógica, só que aí já afunilando para 2 pontos. Um deles é, eu vou apresentar formalmente a disciplina do semestre que vem, sobre experiência, enfim, o que eu já pensei, que mais ou menos roteirei para acontecer, e queria feedback de você sobre a disciplina, o que podia, mais, menos, mas aí talvez eu deva seguir a lógica que o Paulo sugeriu, assim, de marcar ali, dar um pouquinho de tempo para todo mundo falar, porque nunca mais ninguém falou, Eliandra não falou, Sabino nunca falou mais, quem mais? Renata não voltou mais a falar, Tiago hoje falou, eu dei nos dedos dele, isso é o pior, as pessoas pegam nojo, né? E o Clóvis também nunca mais falou e tal. Acho que tem que o povo vir para a onda, tá bom? Boa semana, continuem se cuidando, se agasalhem que está frio, mas ainda assim aproveitem espaços arejados, essas coisas são importantes ainda. Bora lá. Beijo grande, passem bem, boa semana.